Xixi Cocô Sem Crise! Olá, pessoal, tudo bem? Esse é o 7º episódio do canal Xixi Cocô Sem Crise! Hoje nós vamos continuar o assunto sobre desfraude e vamos falar sobre o papel da escola nesse processo tão importante. No meu caso foi na escola, porque minha mãe trabalhava o dia todo. Eu ainda não ia para a escola, nessa época eu ficava com a minha avó. Mas, doutora Mia, o que a escola precisa fazer? Muitas vezes, Ana, o processo de desfraude começa na escola e a escola avisa os pais para fazerem juntos em casa. Quais são as vantagens de fazer esse processo na escola? Uma delas é o fato das crianças terem um convívio entre elas e elas se imitarem. Então, uma vai no banheiro, a outra vai também. Isso acaba gerando também uma descontração entre elas, que vão usar o banheiro de forma muito mais natural. E um outro ponto são as adaptações, porque as escolas e as creches geralmente têm aqueles vasos pequenininhos adaptados para a altura da criança. Sim, é muito mais fácil de alcançar. A gente não cai no vaso. Cair do vaso, Vini? Que perigoso, mas a escola precisa avisar a família se isso acontecer. Ana, a comunicação entre a escola e a família é um ponto muito importante. Eles precisam se conhecer. Os pais precisam conhecer os professores, a experiência deles com outras turmas e entender exatamente o que vai acontecer na escola durante esse período. Ao mesmo tempo, os professores precisam conhecer as famílias, entender bem a rotina da criança e saber sobre todos os envolvidos durante o processo e do cuidado da criança em casa, para que as coisas funcionem bem. Mas, doutora Mia, todas as famílias sabem o que se deve fazer em casa? Nem sempre, Ana. Inclusive, um dos papéis da escola, às vezes, é orientar a família sobre como ela deve dar continuidade nesse processo em casa. Entendi. E como que isso costuma acontecer na escola? Isso acontece de formas variadas, né? De cada escola, cada creche tem a sua forma de fazer. Muitas escolas trabalham com os desfraudes coletivos, ou seja, aqueles em que a criança entra em uma regra comum. Todas as crianças vão seguir os mesmos horários, elas vão no banheiro juntas, elas vão beber a mesma quantidade de água e vestir roupas parecidas, que geralmente são roupas confortáveis, que são orientadas para que os pais deixem a criança. Também é orientado que os pais entreguem a criança na escola ou na creche sem a fralda. Mas, doutora Mia, as crianças são diferentes. Será que isso dá certo para todo mundo? Isso é um ponto muito importante que você levantou. Quando a escola opta por fazer um desfraude coletivo, ela precisa, de qualquer forma, ficar atenta em cada criança, para ver se todas elas vão conseguir seguir essas regras, ou se tem alguma que está com dificuldade, se alguma delas não está se adaptando bem com os horários ou com a quantidade de água que bebe, e se está acontecendo algum escape. Nesse caso, é preciso dar um pouco mais de atenção para essas crianças, avisar as famílias para elas observarem em casa e, em alguns casos, até mesmo orientar os pais a procurar a ajuda de um profissional da saúde. Nossa, então a escola é muito importante mesmo nesse processo. Sim, muito, muito importante mesmo. Mas, doutora Mia, se o desfraude não for coletivo, ele vai ser o quê? Na verdade, o desfraude também pode ser individualizado, Vini, ou seja, cada criança seguindo o seu tempo, cada criança seguindo a sua vontade de ir no banheiro fazer xixi, cocô, os seus próprios horários. E nesse caso, a escola vai iniciar o processo a partir do que a criança traz. Então, é quando ela começa a reconhecer a vontade de ir ao banheiro fazer xixi ou cocô, por exemplo. Entendi. E qual é o melhor? Na verdade, tanto um quanto o outro tem as suas vantagens e também os seus pontos a melhorar. O mais importante em tudo isso é que, independente do tipo de desfraude, a família e a escola precisam falar a mesma língua com a criança. Eles precisam trabalhar juntos. Isso quer dizer, então, que o que acontece na escola precisa ter continuidade em casa e a família sempre precisa comunicar à escola
escola, certo? Você está certíssima, Ana. Mas se a escola e a família não trabalharem juntas, o que vocês acham que pode acontecer? Ixi. Eu respondo essa. A criança pode ficar confusa e não saber qual direção seguir. Eu, por exemplo, ia ficar muito confuso. Mas, Vini, você já é um pouco confuso, não é mesmo? Mas, doutora Mia, então qual é o segredo? O segredo é observar e se comunicar. E um outro ponto que a gente não pode deixar de falar é que a criança jamais deve ser exposta se acontecer algum escape, porque esses escapes durante o processo de desfraude são naturais. Então, jamais a criança pode ser exposta pelos pais, pelos professores e nem mesmo pelos coleguinhas. É verdade, os professores precisam orientar todas as crianças sobre a possibilidade dos acidentes durante esse processo. Se acontecer, não deve haver bullying com as dificuldades do colega. Não façam bullying, isso é feio mesmo. Vocês dois estão certíssimos. Mas se a escola e a família estão trabalhando juntas e mesmo assim o desfraude não está dando certo, o que fazer? Esse vai ser o tema do nosso próximo episódio. Vocês não podem Legal. perder. Não deixem de assistir. Até lá, pessoal! Tchau!